Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bem? Vem cá um pouquinho. Hoje queremos conversar, com base na Bíblia, claro, para falar de um assunto muito importante para cada um de nós. Durante todos os dias, por várias semanas e meses, nós temos dedicado aqui um espaço para reflexão, para o estudo da Bíblia, e hoje nós temos um bate-papo muito importante que com certeza vai fortalecer a sua fé e vai dar a você forças para continuar a caminhada cristã. Já estamos nas horas do sábado e eu quero desejar a você um feliz sábado, que seja um sábado maravilhoso na presença do nosso Deus. Não esqueça que nesse sábado temos a escola sabatina e logo depois o culto, e que no sábado à tarde também nós realizamos costumeiramente o culto jovem, o famoso JA, que é Jovens Adventistas, certo? Bom, nós vamos agora ler o texto de hoje. Então eu quero que você pegue a sua Bíblia, por favor, que você abra o seu coração, que você chegue mais perto, por favor, e vamos ler Efésios, capítulo 2, versos 8 e 9, que diz assim: Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Conhece esse texto, né? Esse é um texto extraordinário. É um texto que temos estudado e outros homens de Deus, mulheres de Deus, têm estudado isso ao longo dos séculos. E quanto mais a gente estuda, medita, ora, mais a gente aprende e mais a gente descobre que ainda não sabe praticamente nada. Tem muita coisa para que a gente possa aprender. E no reino dos céus, nós vamos continuar estudando e aprendendo sobre esse amor maravilhoso, essa graça maravilhosa que nós não conseguimos entender na sua totalidade. Mas eu queria fazer com você algumas considerações. Ponto número 1. A Bíblia diz, pela graça sois salvos. Veja, só pode ser salvo quem está perdido. E a perdição é uma situação, é uma condição do pecador. E todos nós somos pecadores. Todos nós nascemos pecadores. Temos uma natureza assim. Então, a graça é para cada um de nós, é para os pecadores. E a Bíblia diz, pela graça sois salvos. Eu queria que você, então, entendesse definitivamente que a salvação não é pelas obras, não é pela conduta, não é por esta ou por aquela lei. A salvação é pela graça, exclusivamente pela graça. Agora, veja, quem é salvo de alguma coisa. E nesse caso, nós somos salvos do pecado. Mas para você saber o que é pecado, é preciso ler 1 João 3, verso 4, que diz que pecado é a transgressão da lei. Se você pergunta qual é essa lei, você vai para Êxodo 20 e você encontra a lei dos 10 mandamentos. Portanto, os 10 mandamentos foram dados por Deus com objetivos muito claros. E um deles é justamente mostrar qual é o plano de Deus para nós e quais são também os nossos pecados. Ou seja, pecado é transgressão da lei, certo? E quando vem o apóstolo Paulo aos Efésios e diz assim, pela graça sois salvos, ele está dizendo assim, pela graça o pecador é salvo, pela graça o pecador é redimido, entendeu? Exclusivamente pela graça. Agora, para você saber o que é pecado, tem que ir para Êxodo 20, onde estão os 10 mandamentos. Tá claro? Acho que sim, né? Bem claro para você. Só agregando uma informação mais. Se as pessoas dizem assim, eu sou salvo pela graça, porém a lei de Deus foi abolida, os 10 mandamentos já não são mais necessários, essa colocação é contraditória, totalmente contraditória. Porque pensa comigo, se a lei foi abolida, se a lei não existe mais, então você vai para Romanos 7, e Romanos 4, e Romanos 3, que diz assim, onde não há lei, também não há transgressão, correto? Ou seja, se a lei tivesse sido abolida, não haveria mais transgressão. Não havendo transgressão, não há pecado. Não havendo pecado, eu não preciso da graça, porque a graça vai me salvar do quê? Né? Se não há lei, não há pecado, não há pecado, não há graça. Ou seja, a graça não tem nenhum sentido de existir, ok? Então, só existe a graça porque existe o pecado. E o pecado só pode ser definido por nós quando olhamos para a lei, porque a lei é um espelho. Você olha para a lei, para os 10 mandamentos, e você vê que você é um pecador, que eu sou um pecador, e precisamos desesperadamente dessa graça. Então a salvação é pela graça. E o texto diz, mediante a fé.
Ou seja, é preciso, pela fé, aceitar essa graça, aceitar o perdão, aceitar a salvação. Pela fé. Aí você vai para Romanos 10, verso 17, para você saber assim, como é que eu posso ter uma fé forte, robusta, firme. Romanos 10, 17 fala assim, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Outras versões dizem, a fé vem pela pregação e a pregação da palavra de Deus. Em outras palavras, todas as vezes que você estuda a Bíblia Sagrada, todas as vezes que você ouve um sermão, você ouve uma mensagem, todas as vezes que você busca a Deus através da sua palavra, isso fortalece a sua fé. É o que diz Paulo aos Romanos. A fé vem pelo ouvir ou pela pregação da palavra de Deus. Então, nós somos salvos pela graça mediante a fé. Uma coisa está ligada à outra, certo? Ponto número 3. O texto diz, a salvação não vem de vós. A salvação não vem do homem. Não vem do pastor, não vem do padre, não vem do bispo, não vem do papa, não vem do pregador, não vem do ser humano. Não vem da senhora, não vem de mim, não vem de ninguém. Humanamente falando, a salvação não vem de vós. Então entenda, a salvação não é uma obra humana, não é também mérito humano, tá certo? E aí o texto continua no ponto 4 que diz assim, é dom de Deus, ou seja, a salvação é um dom de Deus. Nós poderíamos substituir a palavra dom por uma palavra sinônima, que é presente. A salvação é um presente de Deus. A graça é um dom que Deus nos dá, é um presente que Deus nos dá, que a gente não merece. A gente fala que é um dom imerecido. E quando você vai para a Bíblia, para outros textos, você vai descobrir o seguinte, que o maior presente que Deus deu à humanidade foi Jesus. Jesus é o presente de Deus. Jesus é o dom de Deus. Jesus é a graça de Deus. Por isso que fala assim, a salvação é pela graça, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, é presente de Deus, é misericórdia de Deus. E o maior presente que Deus deu para a humanidade foi Cristo Jesus. Amém? Não é tremendo isso? Não é maravilhoso isso? É tremendo, extraordinário. Eu vou te dar alguns exemplos de pessoas que aparecem na Bíblia e que estavam bem no fundo do poço, estavam totalmente perdidos e a graça os alcançou e a graça os salvou. Ao mencionar esses exemplos, você vai se ver em um deles e vai perceber que há salvação para você, para a senhora, para o seu marido, para a sua esposa, para o seu filho, para a sua filha, para a pessoa que você ama e até mesmo para as pessoas que você nem conhece. Olha só, exemplo número 1, Davi. Davi, você sabe, ele era rei de Israel, mas ele teve muitos problemas. Problemas aos olhos humanos terríveis, porque na verdade todo problema é terrível, mas os problemas de Davi foram bem terríveis. E Davi passou por um processo de arrependimento, confissão e abandono, Salmo 51. E a graça de Deus o alcançou. E depois que ele foi alcançado pela graça, ele foi perdoado, resgatado, restaurado, e ele passou a ser um homem segundo o coração de Deus. Tremendo, né? Então veja, se teve graça para Davi, tem graça para você, tem misericórdia para você e para mim também. Amém? Exemplo número 2, Salomão. Você sabe que Salomão teve muitos problemas e, humanamente falando, não tinha solução para ele, mas a graça de Deus o alcançou e ele foi abençoado, recuperado, resgatado por essa graça maravilhosa. E essa mesma graça que alcançou Salomão também pode alcançar você, meu amigo e minha amiga. Número 3, a mulher samaritana, que tinha também uma série de problemas, que tinha uma série de lutas, que era uma mulher mal vista pela sociedade. Quando ela se encontrou com a graça no poço de Jacó, que é Cristo Jesus, ela foi transformada, resgatada e se tornou uma evangelizadora, uma evangelista. Então, se Jesus alcançou a mulher samaritana, pode alcançar a senhora, a mim e a cada um de nós. Exemplo número 4, Maria Madalena, uma mulher que era abusada pelas pessoas e que vivia essa vida de prostituição. Mas um dia ela se encontrou com Jesus e Jesus a alcançou, a graça de Deus a alcançou e ela foi transformada e se tornou uma serva fiel desse Deus maravilhoso. Veja, o Deus que alcançou a Maria pode alcançar a você e a mim também. Exemplo número 5, Pedro, o apóstolo Pedro. Ele negou Jesus, ele de certa maneira traiu Jesus, fez o que não era correto, mas um dia
A graça de Deus o contemplou e ele foi alcançado, e foi resgatado, foi salvo e tornou-se o maior pregador do Pentecostes e ainda escritor da Bíblia. Veja que graça maravilhosa é essa, né? E o exemplo número 6 e último por hoje é do apóstolo Paulo. Paulo era um perseguidor da igreja, até participou de mortes de cristãos e respirava ameaças e mortes. Era um homem que tinha lá seu preparo acadêmico, mas era um homem que estava totalmente perdido. Mas a graça de Deus o alcançou no caminho de Damasco e transformou esse homem num grande evangelista, num grande escritor da Bíblia, num teólogo extraordinário, num homem usado poderosamente por Deus. Então, olhando para tudo isso, eu chego à seguinte conclusão: se houve salvação para eles, há salvação para você e para mim. Ainda existe esperança para você e para mim. Estou falando com alguém agora que está no fundo do poço. Deixa eu te dizer, não há pecado que Deus não perdoe. Não há pessoa tão pecadora que Deus não dê uma segunda chance. O que tem que acontecer é você cair de joelhos, confessar a Deus, pedir perdão, abandonar e começar uma vida nova. Há perdão, há graça, há misericórdia para cada um de nós. Entendeu, minha irmã? Entendeu, meu irmão? Estou falando com você. E eu sei que o Deus, essa graça que eu estou pregando aqui hoje, é a graça que me alcançou. É a graça que está te alcançando. É a graça que nos alcança todos os dias. Confia nele. Vá lá no seu quarto, se ajoelha, abra o coração, confessa tudo para Deus, peça perdão, levante-se em nome de Jesus e vá em frente, porque o melhor está por vir e breve Jesus voltará. Esse é o poder da graça maravilhosa para salvar você. Hoje é sábado e eu convido você a ir a uma igreja adventista do sétimo dia. Eu tenho falado nos meus vídeos a respeito da igreja e dos pastores e também dos anciãos. São homens de Deus. Os pastores adventistas são extremamente preparados. Pode confiar. Vai lá, conversa com ele. Se o pastor não estiver, porque ele cuida de várias igrejas, você pode procurar um ancião ou uma anciã ou alguém da liderança. Pode falar assim: olha, eu acompanho os vídeos do evangelista Luiz Gonçalves e ele me convidou para vir aqui. Eu estou aqui, quero crescer, quero aprender, quero me preparar para o batismo e para a volta de Cristo. A graça de Deus está com você. Receba agora essa graça, receba agora essa bênção, receba agora a paz, receba agora uma nova oportunidade, uma nova chance, em nome de Jesus. Amém? Eu vou orar por você, mas não esqueça de colocar nos comentários as suas decisões e pega esse vídeo, manda para os seus amigos. E se você não se inscreveu no meu canal ainda, inscreva-se no meu canal, ative o sininho, dê o seu like, aquele joinha, participa, vamos juntos levar esperança para mais pessoas. Amém? Oremos. Senhor, nosso Deus, obrigado porque Jesus é a maravilhosa graça e essa graça está alcançando cada um de nós. Eu entrego essa pessoa nas tuas mãos. Que a graça do Senhor alcance essa pessoa agora. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.